Fala fandom, contador de histórias aqui com um dos vídeos que eu mais tinha vontade de fazer nos últimos tempos. Se você já vem acompanhando o canal, sabe que recentemente eu fiz vídeos explicando os meus pontos de vista sobre Rhaenyra, Aegon II, Daemon, Criston Cole e os Hightower, e agora, finalmente, eu vou fazer uma análise sobre a Dança dos Dragões como um todo. Basicamente, eu vou fazer um resumo de alguns pontos principais sobre os quais eu já falei e explicar passo a passo do que aconteceu para que a guerra ocorresse. Então, vamos ao vídeo. Um fator que eu acho que não recebe tanta atenção quanto merece é a guerra comercial e de influência entre as duas maiores casas da dança. Hightowers e Velaryon eram como Stark e os Lannister de sua época, rivais grandiosos e ricos. Ambos viviam do comércio e, portanto, a disputa de egos e de dinheiro entre os dois líderes era constante. Corlys consegue para os Velaryon um casamento com a neta de Jaehaerys e as posições de Lorde Almirante e Mestre dos Navios, enquanto Otto consegue para si o posto de Mão do Rei. Isso mostra como Jaehaerys era meticuloso e cuidadoso com a distribuição de poder, algo que ainda assim não funcionou tão bem quanto esperado. Com sua depressão e a pouca vontade de governar, lentamente o velho rei passou suas responsabilidades para Otto Hightower. Com Otto no poder e as suas conexões na fé, os septões passam a ter uma influência muito maior na corte e nos reinos como um todo, o que fica claro a primeira vez no Conselho de 101. A escolha de Viserys I como rei no lugar de Laenor acontece porque a maior parte dos lordes votantes seguia a fé dos Sete, e o responsável pela política era justamente vindo de uma das famílias mais influentes dentro do Septo Estrelado. Otto era um político e um religioso, enquanto Corlys era um rico extravagante e promíscuo, e nesse embate, quem se dá melhor com o decorrer dos anos é Otto. É ele quem escolhe o novo rei, é ele quem governa. É com sua filha que o novo rei se casa, são seus filhos que ele decide passar à frente na linha da sucessão, e é o seu principal adversário que vai perdendo cada vez mais poder e influência. Como eu expliquei no vídeo dos Hightower, Otto é quem influencia cada passo da dança por suas rixas com Corlys e Daemon Targaryen. A história inteira da dança nada mais é do que uma disputa pessoal do homem mais influente do continente contra seus dois adversários. Rhaenys perde o direito à sucessão por se casar com Corlys e, posteriormente, Rhaenyra perde o direito à sucessão por sua proximidade com Daemon e a família Velaryon. Isso fica mais evidente ainda quando pensamos que Otto estava satisfeito com a ideia de manter Rhaenyra como rainha, tendo sido ela uma indicação sua. Ela era, afinal, o deleite do reino. E, posteriormente, até sugere que ela se case com Aegon e que os dois reinem juntos. O problema de Otto claramente não era com Rhaenys ou com Rhaenyra, e sim com Corlys e Daemon. Enquanto na fachada a dança parece ser uma luta entre irmãos, ela na verdade é uma disputa entre três homens que tentam a todo custo usurpar o poder sem usurpar o trono diretamente. Rhaenyra e Aegon são apenas parte do teatro de marionetes. Como eu já expliquei nos outros dois vídeos que estão aí no cantinho, o conflito realmente tem início com a morte do rei Viserys e a coroação de Aegon II. Muita gente considera que Aegon era o herdeiro legítimo à frente de Rhaenyra, mas isso é um argumento cheio de furos e eu vou explicar com calma o porquê. Olha só, esse papo de hereditariedade absoluta de homem para homem e sempre passando para o mais velho vai absolutamente contra tudo que George Martin tenta nos ensinar. Assim como na história real, Martin constantemente nos mostra que o trono é de quem toma e não de quem acha que tem o direito, o que significa que as leis não valem absolutamente nada. Ainda assim, mesmo existindo leis, e caso elas tenham que ser seguidas, ele nos mostra repetidamente que ser mais velho ou ser homem não faz diferença nenhuma. Aegon, o Conquistador, passou a coroa para Aenys não porque ele era o mais velho, mas porque acreditava mais em sua capacidade de governar do que a de Maegor. Posteriormente, Jaehaerys I faria o mesmo ao passar a coroa para o seu segundo filho, ao invés de passar para um bisneto infante. O que muita gente não leva em consideração é que várias vezes o primogênito é escolhido não por ser primogênito, mas por estar mais preparado há mais tempo. Isso fica evidente, por exemplo, em Robb e seus demais irmãos, ou até mesmo em Theon, que apesar de ser primogênito, perde seu lugar para Asha. E temos mais exemplos.
Samuel perde o lugar para o irmão Deacon, que é mais apto. Tywin cogita passar as terras para seu irmão mais novo ao invés de Tyrion. E a questão aqui é muito simples. A hereditariedade favorece a escolha de quem detém a lei ou o poder. Ser primogênito ou homem não quer dizer absolutamente nada. E no caso de Viserys, a crença de que detinha direitos devido à sua primogenitura, em detrimento de Daenerys, o levou à morte por uma coroa escaldante. Em resumo, simplesmente não existe absolutamente nada que defina Aegon II como herdeiro legítimo, já que se o argumento da hereditariedade masculina fosse válida, então ele seria apenas a 8ª opção na linha sucessória, atrás de Daemon, seus filhos Viserys e Aegon, e em seguida atrás de Laenor Velaryon e seus 3 filhos, Jacaerys, Lucerys e Joffrey. Isso porque, como estabelecido por Aegon I e Jaehaerys I, a coroa passa não para o filho dos sucessores mortos, mas para seus irmãos. O que me traz, mais uma vez, a um argumento definitivo. As leis e os costumes não fazem diferença alguma. O rei é a lei e o rei é quem decide o seu herdeiro. Viserys I decidiu que sua herdeira era a Rhaenyra, e isso é definitivo. Era ela a princesa de Dragonstone, e seu irmão mais novo, Aegon II, tinha tanto direito ao trono quanto cogumelo. E por isso é que é chamado de usurpador. E para aqueles que não têm maturidade para entender, nós não estamos discutindo quem é melhor ou quem é pior, mas o único fato definitivo. A escolha do rei era Rhaenyra e não Aegon, e contra fatos não há argumentos. Ele usurpou o trono da irmã e ponto final. Por fim, eu queria falar sobre aquele que realmente saiu vencedor na Dança dos Dragões. Durante todo o conflito, Otto Hightower perdeu seu posto de mão do rei e posteriormente a sua vida. Alicent perdeu o marido, os filhos, os netos, o pai e a própria vida. Rhaenyra perdeu os 3 filhos e a sua vida. Aegon II perdeu seus filhos, seus dragões e sua vida. Corlys Velaryon perdeu seus postos, sua liberdade, seus netos e por aí vai. Mas Daemon Targaryen atingiu cada um de seus objetivos. Vejam bem, Daemon é o verdadeiro catalisador de toda a dança. Daemon era amigo pessoal de Corlys Velaryon e o maior desafeto de Ser Otto. Quando Otto decide por Viserys como rei, é um movimento que coloca as intenções de Daemon em xeque, já que para ascender o trono, precisaria matar ou esperar pela morte do próprio irmão e de sua sobrinha. Mas Daemon, ao perceber isso, age de maneira mais inteligente ainda, conquistando o coração de Rhaenyra, que era a herdeira, e dessa forma, movimentando de uma só vez várias peças. Ao tomar a virgindade de Rhaenyra, Daemon empurra Sir Criston Cole para os verdes, gera discussão entre Viserys e Otto, que leva a mão do rei a perder seu posto e fortalece a influência de Ser Corlys na corte, uma vez que Rhaenyra acaba se casando com Laenor. Posteriormente, Daemon se casa com Laena, voltando a se aproximar de Rhaenyra e levando a guerra a um novo patamar, uma vez que era o guerreiro mais experiente de todo o Westeros. Daemon derrota o maior dos dragões dos verdes, Vhagar, e consequentemente abre caminho para que seus filhos se sentem no trono. Sim, eu sei que Aegon jovem e Viserys também eram filhos de Rhaenyra, e que Aegon III até mesmo se casa com a filha de Aegon II, mas o importante aqui é lembrar que Rhaenyra perdeu os 3 filhos, e Aegon II perdeu 2 durante a guerra, e que no final das contas, quem sentou no trono foram justamente os filhos de Daemon com Rhaenyra, e portanto, todo o plano de Daemon funcionou. Foi ele o responsável por colocar Otto Hightower em rota de colisão com Viserys, Rhaenyra, Corlys e, portanto, foi ele a grande mente vitoriosa no fim da dança, uma vez que foi o único que conseguiu concluir seus planos. Bom, meu próximo vídeo sobre Game of Thrones será sobre a casa Targaryen e os seus simbolismos. Para você não perder, se inscreve aí no canal e segue a nossa comunidade, fechou? Deixe aí nos comentários se você concorda com essa análise sobre a dança, compartilhe o vídeo com um amigo para me ajudar, deixa o like, falou e até a próxima!